Quando o sonho vira realidade. Era uma noite de verão, de sábado de outubro, e o céu estava cheio de estrelas, e fiquei olhando para o mar. Foi neste momento que a minha mente me levou a uma época da minha vida que eu tinha meus 21 anos e tudo mudou da maneira de ver a vida. Mamãe, já estou saindo. Sua bênção, mãe. Deus te abençoe, minha filha, e toma cuidado, não vai beber e não saia de perto da Ana Clara e da Júlia, pois elas têm mais juízo do que você. Tá bom, já sei de cor as suas palavras e não sou mais criança. Beatriz deu um beijo na sua mãe e saiu correndo e feliz, pois amava sair com seus amigos para balada e viagens. Entrei no carro do João Vitor e ele foi logo falando que eu estava atrasada. Ele era namorado da minha querida amiga Ana Clara e também irmão da Júlia, que era minha melhor amiga. Mas era muito chato às vezes. E assim fomos para a inauguração da nova casa noturna de um conhecido do João. E por visto estaria lotado, ainda mais que era sábado de outubro, no auge do verão paraense e próximo do Círio de Nazaré. E assim que chegamos, dei de cara com o meu ex-namorado, o Mário. E ele estava com a namorada dele, que era uma ex-amiga minha, Carolina, uma garota que dizia ser minha amiga, mas na verdade estava de olho no Mário e acabou tirando ele de mim. Não suportei vê-los aqui, mas o que fazer? Eu não iria estragar a minha noite por isso. A Júlia, quando viu os dois, falou logo para mim. Deixa eles para lá, vamos nos divertir. E me puxou para a pista de dança e por lá ficamos, dançando até não aguentar mais. No final da noite, por volta das 3h20 da manhã, saímos da festa. João Vitor tinha tomado alguns drinks, mas estava sóbrio, assim ele falava. Já tinha combinado que eu e a Ana Clara iríamos dormir na casa do João Vitor e da Júlia, pois os pais deles estavam viajando e a Ana Clara queria dormir no quarto do João Vitor. Estávamos rindo, cantando no carro, quando do nada surgiu um caminhão em alta velocidade e o João não conseguiu desviar dele e perdeu o controle. Naquele instante, tudo parou, ficou escuro e frio. Abri os meus olhos e vi de longe duas mulheres de costa para mim, perto de um vidro. Uma era bem nova e a outra idosa. Era um lugar vazio, somente ouvia um barulho de um instrumento pertinente no meu ouvido. Tentei gritar e me levantar, mas meus braços e minhas pernas estavam sem movimentos. Pensei, onde estou? O que aconteceu? Tentei me lembrar do que tinha acontecido ontem, mas nada veio na minha mente no instante. Estava com tanto sono e assim dormir. De repente, acordei com uma mulher verificando algo perto de mim. Queria falar com ela, mas não conseguia, minha voz não saía. Comecei a chorar e foi assim que ela me notou. Passou a mão no meu rosto e saiu correndo. E em pouco tempo, o quarto estava cheio de pessoas, todas de branco. E foi neste momento que me dei conta que estava no hospital, viva e salva. Mais tarde, começaram a tirar algumas coisas do meu corpo, como tubos e outras no qual eu não conseguia ver direito. Comecei a ficar nervosa e chorar. Então senti algo me picando no meu braço e comecei a dormir. Quando acordei, verifiquei que estava em outro quarto, com televisão e um sofá. Fiquei olhando e notei que não tinha relógio na parede e calendário. Mas apesar disso, eu senti os meus dedos das mãos e dos meus pés e eu sorri. Estou viva. E assim fiquei até me lembrar do acidente, da dor e do medo. E gostaria de saber dos meus amigos
como eles estavam, por devo estar neste hospital uns 5 dias aproximadamente. E queria saber por que a minha mãe não estava aqui comigo. Minha irmã Bianca sei que não poderia ficar aqui, pois estava grávida do seu segundo filho, e a minha sobrinha não tinha idade para ficar em um hospital. Do nada, a porta do quarto abriu e entrou uma moça toda de branco e com um sorriso familiar, mas eu não conseguia me lembrar. Além do mais, era muito bonita e jovem. Deveria ser mais velha do que eu há alguns anos, já que eu somente tinha 21 anos. E assim passou-se o dia. Sempre tinha uma enfermeira me ajudando a fazer algum movimento com as mãos e os braços e as pernas. Infelizmente, eu não conseguia falar, e isso estava me deixando nervosa e irritada, pois queria voltar para casa e fazer várias perguntas para a mamãe e saber dos meus amigos. Notei que a jovem médica sempre vinha visitar e depois beijava na minha testa e ia embora. Um dia, a enfermeira me levantou e colocou-me em uma cadeira de roda e pensei, vou sair do hospital. Mas que nada, estava indo fazer algum exame. Pela conversa que ouvi, fiquei observando as pessoas pelo corredor do hospital, quando estava passando por elas, e todas me olhavam com um ar de curiosidade, pena e surpresa, e isso me deixou intrigada. Ao retornar para o quarto, ouvi algumas enfermeiras falando de mim, que eu era um milagre, e depois de tantos anos em coma, e do nada eu acordei. Fiquei em estado de choque. Como assim? Anos? Queria gritar, mas minha voz não saía e comecei a me mexer e as enfermeiras notaram que eu estava agitada e assim fui para o quarto e fui dopada de novo. Acordei e ouvi 2 vozes femininas conversando e uma delas eu já conhecia, que era a tal médica, jovem, que sempre ia me ver. Da outra eu não consegui descobrir, mas fiquei de olhos fechados para ouvir o que elas estavam falando de mim. Foi neste momento, a médica chamou a outra mulher de mãe e explicou que eu nunca iria falar, que além do mais o meu corpo não estava correspondendo ao tratamento e por isso, a qualquer momento, o meu coração poderia parar. E assim abri meus olhos e vi quem era a senhora mãe da jovem médica que chorava e era simplesmente a minha irmã Bianca. Gritei com toda a minha força e chorei muito. Foi quando senti alguém estava me tocando e me sacudindo e falando para eu abrir meus olhos. Quando fiz o que me pedia, vi que era minha irmã, grávida de 5 meses, me olhando braba e brigando comigo, porque eu tinha comido muito no almoço e depois fui dormir. E eu não fiz a digestão direito e acabei tendo pesadelo. Não sabia se continuava chorando ou se ria, pois estava em casa e com a minha irmã. E assim passei o resto da tarde quieta e pensando como é bom ter somente 21 anos e bem viva. Mas o sonho foi tão real. Por volta das 17 horas, o telefone tocou e era para mim. E do outro lado estava a Ana Clara, me convidando para sair, pois hoje era sábado e João iria nos levar para a inauguração de uma casa noturna do amigo dele. E ela já tinha combinado com ele e com a Júlia que nós iríamos dormir na casa deles, pois os pais do João e da Júlia estavam viajando e seria a melhor noite das nossas vidas. Naquele momento, fiquei sem palavras, pois me lembrei do sonho que tive e não sabia o que fazer, acreditar ou não em um sonho. Não tive coragem de falar nada e fiquei sentada, deixando as horas passar e esperando a noite de sábado chegar.